Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Hoje leremos do verso 12 até o verso 17. Segunda Coríntios, capítulo 2, verso 12 até o verso 17. Esse é o trecho dessa noite. Vamos ler juntos. Lá diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Mas graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, e para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Até aí, é o texto dessa noite. A carta bem carregada de aspectos teológicos. Lembrando para você que se você quiser marcar no começo do livro, de 2 Coríntios, um título lá em cima, você pode marcar qual é o propósito do livro. Aí sim, à medida que você vai estudando o livro, você tem em mente que Paulo escreveu todo o livro com esse propósito. Então, eventualmente, você vai assimilar o que ele está falando com o propósito. Qual é o propósito da segunda carta de Paulo aos Coríntios? Paulo está defendendo o seu apostolado. Paulo escreveu essa carta para realmente consolidar, pacificar no coração da igreja o entendimento de que ele era um apóstolo. Independente das acusações que ele recebeu e que ele recebia ou receberia, a igreja de Cristo deveria ter plena convicção, ele é um apóstolo. E então ele escreve esse trecho e vai escrevendo partes aí, sempre procurando mostrar quem ele é, para que a igreja não duvidasse. Interessante como homens de Deus, homens sérios de Deus, ao longo da história, desde os apóstolos e ao longo de toda a história da igreja, sempre foram atacados. Os grandes homens de Deus, normalmente eles eram atacados, e infelizmente, o maior ataque para esses servos vinha da própria igreja, da igreja cristã, da sua época. Os grandes pregadores foram perseguidos pelos próprios crentes, porque eles traziam mensagens que incomodavam o coração, que confrontava pecado, e com isso outras igrejas, normalmente pregadores mais liberais, começavam a atacar os crentes, dizendo: isso que ele está falando é radical demais, isso que ele está falando é errado, e a perseguição vinha. E aí você vai ver grandes pregadores sendo praticamente perseguidos durante sua vida. Um dos grandes pregadores da Inglaterra, chamado John Wesley, ele pregou para grandes multidões. E ele escreve que uma das maiores tristezas que ele teve, o pai dele era pastor de uma igreja. Anos depois, em que ele estava no ministério, o pai havia falecido, ele voltou e ele foi convidado para pregar na igreja do pai dele. Ele sentiu um grande orgulho, uma grande alegria, porque era a igreja em que ele frequentava quando criança. Mas quando ele chegou na igreja, os membros, grande parte dos membros que estavam ali impediu ele. A liderança da igreja impediu, dizendo: você não vai pregar nessa igreja, você não é um ministro digno, você não é um homem de Deus. E impediram que ele pregasse na igreja onde o pai dele pastoreou e onde havia tantos convertidos, frutos do ministério do pai dele. E diz a história que John Wesley não briga com eles, decide não pregar na igreja, ele vai para a praça da cidade. E milhares de pessoas se reúnem na praça da cidade. Coisa que a igreja não comportaria, vieram gentes de toda a vizinhança para ouvir. E ele sobe num monumento que tem ali no meio da praça e ele começa a pregar. E ele impacta mais vidas com aquela pregação ao ar livre do que ele impactaria pregando dentro daquela igreja. Um homem perseguido. Outros ministros do evangelho foram
altamente perseguidos, acusados, muitos foram torturados. Não é de se esperar diferente. O próprio Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Mas graças a Deus, o próprio Jesus nos diz, mas se guardar as minhas palavras, também guardarão a de vocês. Vão e preguem. Em João 16, Jesus diz assim, virá o tempo em que todo aquele que vos matar vai incutir, vai defender que isso é culto a Deus. Jesus falou, vão matar vocês e vão dizer que estão fazendo isso em nome de Deus, tributando isso ao próprio Deus. E foi assim. Ao longo da história, muitos crentes foram mortos. E as pessoas, por que ele está morrendo? Ele está morrendo em nome de Deus. Então, com a bandeira de Deus, mataram crentes aos milhares, aos milhões. Muitos crentes morreram. Mataram mais crentes na história da humanidade do que, por exemplo, judeus no Holocausto. Então, os crentes, não há povo no mundo que foi mais massacrado e que é mais massacrado do que os crentes. E o apóstolo Paulo lembra a essa igreja de quem ele era. Então vamos aprender o que temos que tirar de lição nessa noite. A verdade central desse trecho é isso. O ministro de Deus, ele tem a sua vida totalmente voltada para o seu serviço. O apóstolo Paulo escreve esse trecho para nos ensinar como é o ministro de Deus. Isso é muito importante nós termos a nossa mente de maneira bem clara, porque nós vivemos numa época em que ser ministro ou se apresentar como ministro é moda e nada acontece. Se você sair na rua e dizer para as pessoas, eu sou médico, o que vai acontecer com você? Vão denunciar você e vão prender você por falsidade ideológica. Se você sair por aí dizendo, eu sou advogado, vão prender você por falsidade ideológica. Se você começar a defender certas coisas, você sair pela rua para fazer entrevista e disser, eu sou um jornalista. Há uma das regras de jornalismo que diz que quando o jornalista está entrevistando alguém, ele segura o microfone e tem um emblema da emissora, de quem ele está trabalhando, a rádio, seja o que for. E uma pessoa que não é formada em jornalismo não pode mostrar o microfone, porque não pode exercer a profissão de jornalista, seria errado. Mas qualquer pessoa deste mundo pode sair por aí dizendo, eu sou pastor, e nada acontece. As pessoas podem se apresentar dizendo, eu sou bispo, e nada acontece. Alguns podem dizer, eu sou apóstolo, eu sou patriarca, e aí invento o que quiser. E nada acontece. Por isso, o texto de hoje é um texto tão importante. Paulo vai nos mostrar algumas marcas, como é a vida de um ministro de Deus. De tal forma que você precisa estar atento, observando, para poder diferenciar quem são os ministros de Deus e quem não são. Falsos ministros, meus irmãos, existem em todos os lugares. E nós vivemos uma época, uma safra muito grande de falsos mestres. Há falsos mestres, pregadores da mentira dentro da Igreja Batista. A Igreja Batista está cheia de falsos pregadores. A Igreja Presbiteriana está repleta de falsos pregadores. A Igreja Metodista, a Igreja Assembleia de Deus, vários falsos mestres. Não são todos falsos mestres, mas muitos falsos mestres adentraram essas denominações. Eu nem vou citar as igrejas neopentecostais, porque então, na sua ampla maioria, praticamente maciça, são falsos líderes. Como é que o povo de Deus vai andar por esse mundo? Como é que você vai entregar a sua vida, o seu casamento, a criação dos seus filhos? Dúvidas que você tem, anseios do futuro, você precisa encontrar líderes de Deus para que eles orientem você num tempo de trevas. Nós vivemos num tempo de altas trevas. E você tem que estar atento, porque eu tenho plena ciência que eu sou seu pastor, mas eu não sou o único pastor da sua vida, sabia? Eu tenho vários copastores por aí, vários. É bom que eles trabalham de graça, mas é ruim, tem um lado ruim também. Há crentes que são pastoreados pelo pastor Marcos Samuel, mas são pastoreados também pelo pastor Silas Malafaia. Claro, aqui não, mas tem crentes, né? Há crentes que pastoreados por mim, são pastoreados pelo R.R. Soares. Espero que não, mas tem crentes pastoreados por mim, pastoreados pelo Macedo, Edir Macedo. Aí não, né? Aí não, menos pastor, não está tão grave. Mas, gente, o que hoje tem de pastores que tem copastores trabalhando, e a pessoa fala, se eu estou ouvindo essa mensagem,
só está assistindo esse canal de televisão. E aí você vê, passa por um crente e isso acontece. Eu assisto às vezes. Às vezes eu assisto para ver o escárnio, o descaso que está acontecendo. Mas quando eu sento, eu não estou sendo pastoreado por eles. Mas eu fico triste porque às vezes alguns crentes não têm discernimento. E aí precisam, se você não tem base, se você não tem solidez, cuidado com o que você escuta. Tá bom? A Bíblia não condena você ouvir nenhum desses líderes que eu citei. A Bíblia fala para você julgar todas as coisas e reter o que é bom. O crente tem que ser um juiz atento. E o meu desafio nessa igreja é criar em você filtros, para que quando você escute um ministro, você ouça e fale, é um falso ministro. Ou você escute e fala assim, é um ministro da verdade, ou é um ministro da mentira. Você tem que fazer isso, para o bem da sua vida. Sabe por quê? Porque nem sempre você vai estar nessa igreja. E se a graça de Deus não me sustentar, nem sempre eu posso garantir para você que eu vou pregar a verdade. Então você tem que estar atento. Não crie essa bobeira no coração. Eu confio no pastor, o que o pastor falar é lei. Às vezes eu conversava com um jovem, já contei para vocês num retiro, e ele estava incomodado com algumas colocações, e eu tomei uma tarde para sentar com ele, eu expliquei algumas coisas, ele me disse, era daqui de Bragança, ele me disse o seguinte, mostrei o que estava errado, e ele disse, mas o padre, não sei se era Zequim, Zezinho, não lembro o nome do padre, Zequim, não é nenhum dos dois, Zequim e Zezinho, é uma mistura dos dois aí. Ele me disse assim, o padre Zequim não mentiria. E eu falei assim, mas não é que ele não mentiria, ele mentiu, olha o que o texto está dizendo aqui. E eu mostrava. E eu acabava de mostrar o texto, ele virava para mim e falou assim, não, mas o padre Zequim não mentiria para mim. Eu falei, você não está entendendo. Você está entendendo o que o texto está falando? Ele falou, entendi. Você entendeu que o que está escrito aqui contraria o que ele disse? Ele falou, eu entendo. Você entendeu que o que aqui está dizendo na Bíblia é contrário ao que ele disse? Entendo. E o que você acha? Ele não mentiria para mim. Meus irmãos, eu estava na fazenda IP. Eu não sabia, tinha uma paciência, eu olhava para o jovem e falei, então, aqui está dizendo uma coisa, ele disse outra coisa, mas ele não mente para você? Ele falou, não. E o jovem não ficou até o final do retiro, era o segundo dia, de 4 dias, no segundo dia ele foi embora. E eu não sei o que aconteceu com a vida dele. E se você encontrar ele por aí, e Deus não tiver tocado na vida dele, ele vai dizer para você, o padre tal ou o pastor tal não mentiria para mim. Não entre nessa bobeira. Nós somos homens, somos falhos. Nós podemos errar. Qualquer pessoa que subir aqui para ensinar a Bíblia pode estar arriscado. Falar, quem vem aqui ministrar tem uma grande responsabilidade. Tiago 3:1 diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que sobre vocês haverá maior juízo, maior rigor. Mas nós não somos infalíveis, nós erramos. Nós não somos apóstolos que foram movidos pelo Espírito Santo, inspirados por Deus nos seus escritos para não errarem. Nós erramos. Inclusive, os apóstolos também erram. Tá bom? Apague essa ideia de que os apóstolos eram inerrantes. Os apóstolos também erravam. Não nos seus escritos, ok? Nos seus escritos, não. Mas na sua... O apóstolo Paulo diz o seguinte, o mal que eu não quero, isso... O que significa isso? Eu não quero fazer, eu sei que é errado, mas eu faço. O bem que eu quero, isso eu não faço. Então, não crie essa ideia de apóstolo, essa ideia de que o Papa é sucessor, e aí fala que o Papa é sucessor de Pedro. Olha, se eu fosse montar uma religião do mundo, e fosse fazer um líder para ser sucessor, Pedro era o último que eu escolheria no grupo. Pedro? Olha as coisas que Pedro fez, você vai falar que é sucessor dele? Por que Deus colocou Pedro como, dou as chaves do reino? Para mostrar, olha, ninguém é perfeito. Eu vou construir a igreja com esses homens falíveis, pecadores. Então, dito isso, eu vou entrar na mensagem, só quero que você entenda o seguinte. Não feche os seus olhos idolatrando homem nenhum. Não me idolatre. Não idolatre ministro nenhum. Goste, ame, ore por eles. Mas, escutou? Vá para a palavra. Se estiver errado, fala, pastor... percebi que não está conferindo o que foi dito. E assim você vai andar seguro. E assim eu vou andar seguro.
porque a igreja vai ajudando o pastor a não se desviar, e o pastor ajuda a igreja a não se desviar, e ambos caminhamos juntos até o dia em que haverá um rebanho, um só pastor, e aí então eu não precisarei pregar, eu vou sentar e vou ouvir as mensagens do Senhor Jesus, e vai ser um tempo maravilhoso. Mas até lá, você me vigia e eu vigio você. Entenderam como funciona essa igreja? É assim que você tem que trabalhar. Dito isso, vamos caminhar então. O ministro de Deus, ele tem a sua vida totalmente voltada para o seu serviço. A ideia, o apóstolo Paulo nos ensina que o ministro de Deus, ele se envolve tanto com a obra de Deus, que ele não tem tempo para se envolver com as coisas deste mundo. Ele não diz que é errado, mas ele mostra que o ministro de Deus, ele não tem tempo a perder gastando com outras coisas. É por isso que há uma discussão muito grande se o pastor pode ser um ministro na política, pode trabalhar como prefeito, como vereador, se ele pode ter um desvio da sua função, ou ele foi comissionado para aquilo. Há uma discussão muito grande. Você vê políticos na Bíblia, mas você não vê pastores envolvidos na política na Bíblia. Mas a defesa não é isso hoje, podemos abrir aqui e debater um dia, quem sabe domingo de manhã, mas hoje a ideia é só mostrar que o ministro de Deus, a vida dele é voltada para aquilo. Ele vive, ele respira, ele quer fazer aquilo. Ele não consegue fazer outra coisa, senão a obra de Deus. Deus o incomoda nessa direção. Hoje nós vamos ver as marcas, quais são marcas distintivas que distinguem a vida de um ministro de Deus. Eu vou mostrar 3. Esse texto vai mostrar 3 marcas que você pode olhar e falar, o ministro de Deus é assim. Viu essas 3 marcas, você fique tranquilo. Porque mostra para você, certifica para você como é um ministro de Deus. Muito bem. Aí está um mapa da região, aqueles que estão desde o começo acompanhando aí nossa leitura, ali onde apareceu aquela bolinha amarela, a cidade de Corinto, e é ali que Paulo fica. Paulo vai pastorear essa igreja durante 1 ano e meio. Ele é pastor naquela igreja, ele cuida daquele rebanho, ele orienta aquele rebanho. Um determinado momento, quando o trabalho está consolidado, Paulo vai sair daqui e ele vai para Éfeso, que fica aqui. E aí Paulo vai para a cidade de Éfeso e fica lá. Quando ele está em Éfeso, chega ao conhecimento de Paulo que de Éfeso, Paulo envia uma carta para os coríntios, essa carta se perdeu, nós não temos ela, foi perdida. A igreja recebeu, mas nós não temos para ler. Paulo depois é informado por algumas pessoas que vão visitá-lo, a família de Chloe, que diz o seguinte, olha, Paulo, na igreja está tendo imoralidade, divisão, uma série de problemas. Aí Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto. Ele chama um homem chamado Timóteo, que está caracterizado por aquele quadradinho vermelho, e ele envia Timóteo para a cidade de Corinto, levando a carta que nós temos aqui na Bíblia, chamada como 1 Coríntios. Só que a visita de Timóteo, ela não foi uma visita muito produtiva. Alguns dizem que foi uma visita meio desastrosa, mas eu não colocaria esse peso sobre Timóteo. Ela só não produziu o que Paulo esperava. Não sabemos a razão, talvez a Bíblia nos mostra aspectos do caráter de Timóteo, era um homem de Deus mesmo, mas a personalidade dele, Timóteo era um homem mais tímido. E a igreja de Corinto não era uma igreja fácil de ser lidada. Então Timóteo não consegue obter sucesso. O que acontece, Timóteo, Paulo está lá em Éfeso, Timóteo vai para Corinto, Timóteo tenta corrigir algumas coisas que Paulo orienta e não consegue. O que acontece, Timóteo volta para Éfeso. Olha lá, ele vai encontrar com Paulo e vai, Paulo, a igreja lá está com um problema, eu não consegui resolver. E mais, Paulo, na igreja tem falsos mestres que estão destruindo a igreja. Aí Paulo falou, opa, eu vou lá. Paulo vai para Corinto. E quando ele chega em Corinto, aí é a visita dolorosa, alguém afronta ele, um homem se levanta, não sabemos quem é esse homem, semana passada vimos isso, persegue Paulo, acusa Paulo, chama Paulo de ladrão, acusando Paulo que Paulo levantava ofertas na igreja, e em vez de dar aos pobres, Paulo ficava com dinheiro, escondia o dinheiro. Então Paulo foi chamado de ladrão, Paulo foi chamado de mentiroso, porque ele disse que ia passar várias vezes em Corinto e não passou por outros lugares antes. Paulo foi chamado de dissimulado, Paulo foi chamado de inconstante. Gente, arrebentaram com o apóstolo Paulo. E esse homem não fez pelas costas. Esse homem fez face a face com Paulo. E aí houve um estrago na igreja. Paulo vai embora. Ele sai dali e volta para Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, Paulo está muito bravo com a igreja, muito bravo. Ele vai aparecer um outro quadradinho verde ali, ele chama Tito. Paulo escreve uma outra carta, que é a sua terceira carta, uma carta severa.
e manda Tito levar. Timóteo, você não vai mais, agora vai Tito. Leva essa carta, e na carta, Paulo exigia que a igreja disciplinasse o ofensor, que a igreja punisse aquele homem rigorosamente. E o que acontece? Tito vai para Corinto, e Paulo fica em Éfeso. E aí, então, é onde nós estamos nos aproximando do contexto de 2 Coríntios. Paulo fica em Éfeso, Tito vai para Corinto, não tinha celular na época, não tinha telex, nada disso, acho que não tem mais telegrama hoje, não sei, e-mail, nada disso. Paulo não sabia o que aconteceu. Em Paulo só deu uma missão: vá para Éfeso, vá para Corinto, Tito, leia a carta, discipline a pessoa que está lá e depois me encontra aqui, ó, em Troade. Aqui em cima é a cidade de Troade. Vamos nos encontrar lá. Paulo é perseguido em Éfeso, olha o que acontece com Paulo. Paulo sobe pela Ásia e vai para Troade. E quando ele chega em Troade, Tito não está lá. E o texto nos diz aí claramente que abriu uma porta para ele, muito boa. Mas Tito não está lá. E ele fica ali tentando um tempinho, mas Tito não está lá. E Paulo começa a preocupar. O que aconteceu com Tito? Em segundo lugar, o que aconteceu com a igreja? Então Paulo fala assim, eu vou para lá. Ele atravessa aqui, vai para Filipos, lá em cima, ó. Enquanto ele está indo para Filipos, Tito está voltando, só que ele não sabe. E o que acontece? Eles se encontram provavelmente na cidade de Filipos. E Tito diz para Paulo, Paulo, a igreja se arrependeu com a sua carta severa. A igreja mudou, Paulo, olha, a igreja está ansiosa por te encontrar, a igreja mudou o coração deles, e eles apresentam tudo isso para Paulo. Aí Paulo então vai escrever a 4ª carta dele, que é a 2 Coríntios que você tem na Bíblia. E ele escreve uma carta agora mais amorosa, mas defendendo que ele é um apóstolo. E ele pessoalmente decide descer até a cidade de Corinto. Ok? Esse é o contexto que nós temos aí para você entender o que aconteceu. Isso é um resumo das cartas. Se você conseguir guardar essas imagens, pede um e-mail, eu mando para você. Todos os PowerPoints dessa igreja estão disponíveis. Use, só não mude, tá bom? Se for usar, se for mudar, você pode até mudar. Se for mudar, tira o emblema lá, redenção do começo, e aí você muda, e é responsabilidade sua. Mas pode pedir, todas as pregações estão à sua disposição. Então não dá para copiar, você durante o culto é difícil. Muito bem, 3 marcas de um ministro de Deus. Primeira coisa, versículo 12 e 13 diz assim. A primeira marca vem aí. Olha aí. O ministro de Deus, uma grande marca no ministro de Deus é a preocupação. Preocupação. Talvez alguns diriam angústia. Um servo de Deus, ele não passa o tempo todo da vida angustiado, ele não passa o tempo todo da vida preocupado, mas é uma marca, não tem como você dissociar isso, tirando a pessoa de Cristo, os homens, nós que somos pecadores, nós nos envolvemos com preocupação. Versículo 12 e 13 diz assim, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Gente, isso daqui é fantástico, acontece uma coisa que é raro acontecer com o apóstolo Paulo. Aliás, eu estou tentando lembrar de cabeça se isso aconteceu novamente. Toda vez que o apóstolo Paulo chegava numa cidade, as portas se fechavam. Ele chegou na cidade, pregou, pronto, fechava. Perseguição, problema. Dessa vez, uma coisa diferente acontece. Aliás, não dá para voltar no mapinha, lembra que ele estava em Éfeso e subiu para Troade? Por que ele subiu para Troade? Alguém lembra? Em Éfeso, havia uma multidão, fanáticos gritando por 2 horas, grande a Diana dos Efésios, pulando na rua. Pessoal, Paulo, você tem que ir embora daqui. E Paulo vai embora. A porta abriu ou fechou em Éfeso? Fechou. Fechou mesmo. Ele vai para Troade. Chega em Troade, o texto fala, o Senhor abriu uma porta extraordinária. Você fala, o que é Troade? Troade é a cidade de Troia. Quem já assistiu Troia, o filme, é a mesma cidade, Troade, Troia. Paulo chega nessa cidade, uma cidade incrédula, e ele diz para nós, o Senhor abriu portas para eu pregar. E aí Paulo começa a fazer um trabalho agora não pastoral. Pastoral era em Corinto. Em Troade ele faz um trabalho missionário. Ele começa do zero, pregar o evangelho, converter pessoas. E quando ele começa a pregar, ele diz o seguinte, o Senhor abriu portas e pessoas começaram a se converter. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo. Agora vai ser sucesso. Em todos os lugares que eu cheguei, pedra, chicote, pau. Aqui a porta se abriu. Paulo nem estava acostumado com esse tipo de coisa. Tratamento VIP. Deus abrindo portas. Só que ele deixa claro para nós que enquanto ele servia a Deus ali, verso 13,
Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu tinha uma porta aberta para praticar missões, mas eu não tinha paz no meu coração para pregar. Por quê? Porque eu estou preocupado com dois grupos. Primeiro, eu estou preocupado com Tito, meu emissário. Em segundo lugar, eu estou preocupado com o que aconteceu com a igreja de Corinto. Será que a igreja se rebelou mais ainda, mataram Tito lá? Será que a igreja acabou? Terminou todo o trabalho, fiquei quase 2 anos lá pregando, será que a igreja terminou? E o coração de Paulo é tomado por uma preocupação tamanha, que Paulo vai fazer uma comparação. Preste atenção que isso aqui é muito claro no texto, hein? Paulo vai medir as duas coisas: o amor pelos perdidos e o amor pelos crentes. Entenderam o que está em jogo aqui? Fico em Troade e prego o evangelho para salvar o perdido, ou vou a Corinto para saber o que aconteceu com o povo de Deus. Sabe quando Paulo mediu essas duas coisas? O texto diz para nós assim: despedindo-me deles. Paulo amava tanto a igreja, tanto Tito, que quando ele teve que escolher entre salvar perdidos ou edificar a igreja, não teve dúvida. Ele falou: eu vou para a igreja de Deus. Eu vou buscar a igreja de Deus. Eu preciso cuidar deles. O trabalho missionário não suplanta o amor pelas ovelhas. Preste atenção, gente, isso aqui é maravilhoso. O amor de Deus pela vida dos seus salvos já, pelas ovelhas que ele conquistou, muitas vezes tem prioridade acima do trabalho missionário. Paulo falou: a porta está aberta, mas eu não vou pregar mais. Vou embora. Eu fico imaginando o pessoal de Troade falando: mas o que nós vamos fazer, Paulo? Não sei. Eu vou embora. Mas Paulo, você não está vendo aqui? Olha, eu estou reunindo centenas de pessoas aqui para você pregar. É, mas eu não vou pregar não. Paulo, é vontade de Deus. Paulo disse que foi quem que abriu a porta? Deus. Mas ele falou: não, eu não posso ficar. Não posso ficar. E gente, a vida do ministro de Deus é marcado por uma preocupação, por um cuidado com as ovelhas. Não, Paulo está preocupado com o dinheiro de Corinto? Hoje nós vemos uma sociedade em que os líderes estão preocupados em tirar recursos das pessoas. Alguns líderes estão preocupados com a fama que vão conquistar. Se você olhasse os dois trabalhos, é óbvio que em Troade Paulo ia ficar mais famoso. As portas estão abertas, vidas estão se convertendo. E Paulo podia falar assim: a igreja de Corinto, se morrer, morreu. Eu vou fazer a igreja de Troade. E vou fazer o trabalho aqui. Aqui vai dar certo, porque está tudo indo às mil maravilhas. Vou parar, Paulo disse. Não tenho paz no meu espírito. A igreja está lá, estou preocupado com a igreja. O que você tem que aprender isso aqui é isso aqui. Paulo diz aqui, nesses 2 versos, da sua preocupação e fala: despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Não sei por que Paulo faz isso. Ele para o assunto e ele só vai retomar esse assunto no capítulo 7. Vá para o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. E nós não sabemos que o apóstolo Paulo faz isso, ok? Se nós formos escrever esse texto, o versículo 5 aqui tinha que estar na sequência do verso 13 lá do capítulo 1. Olha como está o versículo 5 do capítulo 7. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, por lutas por fora e temores. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ele retoma o assunto só aqui. E do verso 15 até aqui, Paulo vai lidar com outras coisas. E então fica essa lacuna enorme sobre o que aconteceu. Paulo para de tratar do problema de Tito e vai falar da igreja, ao longo de todo o capítulo. A vida do ministro, ela é marcada por uma preocupação com o rebanho de Deus. Uma aplicação simples disso daqui, não precisamos estender muito. Quando o ministro de Deus pensa na sua vida, quando o servo de Deus, e aí não precisa pensar só no pastor não, quando qualquer um de nós que serve a Deus lembra na sua vida, ele se lembra com preocupação, com tristeza, com alegria. A sua existência, para os irmãos aqui, ela produz o quê? Quando a pessoa está em casa e pensa na sua vida: esse irmão, vem preocupação.
esse irmão é muito difícil. Essa irmã, o que nós vamos fazer com esse irmão, com essa irmã? Olha o trabalho que ele está dando, olha, você é razão de preocupação para essa igreja? Você é razão de preocupação para o seu pastor, para os líderes que estão acima de você? Deixa eu dizer porque isso daqui é importante. Porque se você ocupa a mente do seu pastor ou do seu líder com preocupação, o trabalho missionário dele é comprometido. Entenderam o que aconteceu? Ele não consegue desempenhar corretamente o seu trabalho missionário porque ele está preocupado com ovelhas do rebanho. Porque quando a preocupação com as ovelhas do rebanho estão tranquila, aí Paulo desenvolveu um trabalho missionário extraordinário. Extraordinário. O ministro de Deus, é óbvio que ele se preocupa com as pessoas, mas ele não tem que passar o tempo dele consumido com preocupações a respeito de pessoas que dão trabalho. Os crentes da igreja podem dar trabalho? Podem. Assim que ajudados devem mudar e crescer. O crente não pode ser uma pessoa que sempre dá trabalho para os outros irmãos, para os líderes da igreja. Porque a igreja não anda. Se toda semana alguém tem que chamar você para tratar de um problema, de um pecado que você está fazendo, de uma intriga que você gerou, se quando as pessoas citam o seu nome, a pessoa fala, ih, aquele irmão vai? Ih, meu Deus. Fulano vai? Se você é esse quando as pessoas falam assim, você está preocupando as pessoas. Já começa mal quando alguém pergunta, fulano vai? Tal pessoa vem? Vem. Então eu não vou não. Deus abençoe a reunião de vocês, não vou. Mas por quê? Não. Preocupação. Quantos crentes são motivo de preocupação e impedem o avanço do evangelho? Minha pergunta para você, é você assim? Você preocupa? Você causa dores, angústias, quando os irmãos lembram de você? Ou você produz alegria? Um ministro de Deus, a vida dele é marcada por preocupação com o rebanho. Ajude os ministros. E ajudando os ministros, você vai fazer com que o trabalho ministerial dele avance. Não se torne preocupação para os seus líderes e nem para os seus irmãos. Você já viu, um exemplo simples, e aqui eu passo para o segundo ponto. Você já viu quando você está preocupado, mães aqui quando estão preocupados com o filho, estão fazendo alguma coisa em casa, estão preocupados com o filho na escola, ou com o filho doente? Como queima o arroz, como você esqueci tal coisa. Por quê? Porque a sua mente está preocupada. Você já viu quando você está preocupada, pensando, será que meu filho já chegou da faculdade? O pai pensando isso, será que meu marido já chegou? Está tarde, está chovendo, ele está na estrada. O que acontece? Você não consegue dormir, porque é tomado de preocupação. A preocupação rouba de você a paz, rouba de você a iniciativa de fazer muitas coisas. Você não tem alegria. Se alguém falar assim, olha, você está preocupado com seus filhos? Não se preocupe não, senta aqui, vamos jogar um jogo. Vamos aqui para você distrair um pouco. Você consegue fazer isso? Não consegue, porque a preocupação rouba de você. O ministro de Deus se preocupa com as ovelhas. Então, por favor, reflita se você é causa ou se você é uma causa excessiva de preocupação para o povo de Deus e para os líderes. Há segunda marca do ministério de um líder. Versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, parece que está desconectado. Versículo 14, mas graças porém a Deus. Gente, é estranho. Paulo começa a falar assim, olha a mudança de personalidade. Eu não tinha paz no meu coração e fui encontrar Tito. No verso de baixo fala, mas graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Fala, Paulo, não estou entendendo. Você está preocupado com Tito e agora está falando de que Deus está te conduzindo em triunfo? O que é isso? Segunda marca do ministro de Deus é essa daqui. A vida de um ministro de Deus é marcada por anúncio, por pregação ou por proclamação da verdade. Coloque a palavra que você achar melhor aí. A palavra anúncio marca a vida. Paulo entendeu o seguinte, eu estou em Troade, as portas estão abertas, mas eu não tenho paz porque estou preocupado com a igreja de Corinto e com Tito. Eu vou embora. Eu não sei o que vai acontecer com essa igreja aqui. Mas sabe de uma coisa? Graças a Deus, porque Ele nos conduz em triunfo. E olha o que ele continua dizendo. Ele sempre nos conduz em triunfo. Pode grifar a palavra sempre.
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha o que o Paulo entende. Não importa se eu fico em Troade ou se eu vou para Corinto, por onde eu passar, Deus vai fazer com que a fragrância, o perfume do conhecimento salvífico se espalhe através da minha vida. Então, eu não tenho que me preocupar se eu trabalho nessa empresa ou naquela, se eu moro nesse bairro ou naquele outro, se eu trabalho perto ou longe. Por onde Deus me conduzir, o perfume dele tem que se espalhar. O fato é que esse verso aqui é um verso muito mal pregado, distorcido, no meio pentecostal e neopentecostal e até no meio tradicional. As pessoas leem o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E alguns pregam o seguinte: está vendo? A Bíblia garante que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, se você prestar um vestibular para um cargo importante, Deus vai te abençoar e você vai triunfar. Se você quiser comprar uma casa, Deus vai te conduzir em triunfo. Vai que é teu, varão, varoa. Levanta a mão e toma posse. Deus vai te conduzir em triunfo. O que você quer? É um relacionamento? Deus vai te conduzir em triunfo. Qual o sonho que você tem para os seus filhos? Sonha que seus filhos sejam ricos? Deus vai conduzi-los em triunfo. Amém? Alguns já. E, gente, em algumas igrejas você dá um amém a isso aqui, as pessoas já estava pulando, o pessoal estava fazendo ola dentro da igreja. Amém! Por quê? Porque é comum as pessoas pegarem textos assim e falar: o Senhor Jesus sempre nos conduz em triunfo. Não alegra o seu coração? Meus irmãos, você chegou desanimado aqui? Levante a sua cabeça, quando você sair por aquela porta, o Senhor Jesus vai te conduzir em triunfo. Essa semana é uma semana de vitória, toma posse das coisas. Eu determino que essa semana tudo vai abençoar, porque o Senhor nos conduz em triunfo. E as pessoas saem dali da igreja falando: hoje a palavra foi para mim, foi forte. Pastor, hoje estava com fogo do céu, sapatinho de fogo, sei lá, as coisas que vão inventar por aí. E, gente, isso só mostra que a pessoa não estudou, não conhece nada da Bíblia. E causa estrago na igreja por causa dos enganos que produz. O que Paulo quer dizer com graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo? A palavra triunfo, a palavra grega usada para triunfo, foi propositalmente colocada nesse texto. Paulo está falando de uma passeata romana, de uma comitiva romana. Preste atenção, quando um general saía para guerrear por Roma, que era o império da época do apóstolo Paulo, e o general se envolvesse numa guerra, um comandante se envolvesse numa guerra, quando ele voltava para Roma, ele receberia uma grande homenagem. Desde que, pelo menos na tarefa que ele foi fazer, ele cumprisse duas coisas. Primeira tarefa que esse general, esse comandante, tinha que conseguir na sua luta em nome de Roma. Ele tinha que matar mais de 5.000 inimigos. Se você lutar e matar 4.000, nada feito, não vai receber isso aqui não. Mas se você matar 5.000 ou mais inimigos, você já garantiu aí metade do processo para você ganhar uma homenagem. A segunda homenagem, o segundo requisito, o primeiro era matar mais de 5.000 inimigos, o segundo era conquistar um território novo para Roma. Se você como general saísse com uma legião e invadisse um local e conquistasse um território novo para Roma, e matasse mais do que 5.000 pessoas, é garantido, quando você chegava em Roma, você receberia uma festa em sua homenagem chamada Triunfo. Olha só, Triunfo era o nome da festa. Vocês já viram, muitas vezes aparecem na França, aqueles arcos. Já viram? Chamados Arcos do Triunfo. Era assim, quando a pessoa chegava em Roma, tinha caminho com arcos enormes e o general passava por baixo. Agora, deixa eu dizer para você como era essa festa, gente. O general vinha com sua legião caminhando para a cidade e quando ele chegava próximo da cidade, toda a cidade de Roma saía para a rua. Toda a cidade. Não sei quantos aqui já viram, hoje está em baixa, né, no nosso Brasil, mas antigamente tinha aquele desfile de 7 de setembro. Não é? Ali em São Paulo, na Avenida Tiradentes. Aqui em Bragança já teve isso, tiro de guerra, desfila também? Mas não é igual tiro de guerra não que eu estou falando aqui, o negócio era majestoso. Também não era igual São Paulo. Imagina o desfile de 7 de setembro em Brasília, onde está o presidente, os ministros, e aí começa a passar os tanques de guerra, a guarda presidencial, todos aqueles armamentos, e gente o tempo inteiro passando aquilo para mostrar poder. A marcha do triunfo em Roma era assim. Quando o general voltava, toda a cidade estava fora. E havia uma avenida que chegava na cidade. Todo mundo estava ali fora.
Olha como era feito. Na frente de todo o grupo vinham sacerdotes. E os sacerdotes tinham na sua mão incenso. E esses sacerdotes ficavam chacoalhando o incenso pelo ar. A população da cidade estava com a mão repleta de rosas. Eles ficavam jogando rosas pelo caminho. Já viu em casamento, quando vai a daminha jogando rosa assim? Agora você imagina a cidade toda jogando pétalas de rosa. Enquanto a comitiva está chegando, o general nem chegou. E o sacerdote vem passando com incenso, rosas pelo chão. Atrás dos sacerdotes vinham os músicos com seus trompetes, clarins, sei lá, tocando em alto som. Logo atrás, vinha uma enorme carruagem, gente, praticamente com 4 cavalos brancos, uma cravejada de ouro. Em cima dela estava o general. Ele vinha em pé, sendo saudado na festa do triunfo, e entrando pela cidade, a multidão aclamando ele. Atrás desse general, vinha seus soldados, que também eram homenageados. Vinham carroças e mais carroças, carruagens, com todo o despojo que ele conseguiu pegar da onde ele conquistou, ouro, tudo que ele conseguiu estava ali, passava na frente de todo mundo para todo mundo ver. Mas logo depois, vinham 2 grupos, muito específicos, e Paulo vai citar esses 2 grupos nesse texto. Havia um grupo que o exército romano entrou na cidade e venceu o inimigo. Essa cidade tinha prisioneiros. O exército romano libertava esses prisioneiros. E esses prisioneiros agora não eram mais prisioneiros daquela nação que perdeu, eram libertados ou libertos por Roma. E eles vinham atrás para o general mostrar, olha quantas pessoas eu libertei. E mais atrás vinham os inimigos conquistados. Na frente de todo mundo vinha o rei daquela região. E depois, todos os soldados, todas as pessoas da cidade que foram conquistadas, acorrentadas pelo pescoço e pelas mãos. E vinha passando, você pode imaginar essa comitiva passando? E Paulo usa essa figura e diz o seguinte, graças a Deus, porque Deus, a pessoa de Cristo, nos conduz em triunfo. Ele apresenta Jesus como um general poderoso, que invadiu o território das trevas e venceu. E está levando em direção à sua pátria, à sua cidade, todo o despojo que ele conquistou. E vidas atrás dele. 2 tipos de vidas. Vidas que ele libertou e vidas dos seus inimigos. E olha o que Paulo vai dizer. Enquanto as pessoas andavam pelo chão, pisavam nas rosas e as pessoas chacoalhavam incenso, o perfume tomava conta do ar. Gente, muito, muito perfume. E eles estavam indo em direção a um templo de um deus chamado Júpiter. E quando eles chegassem nesse templo, o general chegasse nesse templo, a primeira pessoa a ser sacrificada no templo era o rei inimigo. O rei inimigo ia ser morto na frente da multidão, sacrificado a esse Deus, essa divindade romana. Os demais inimigos eram levados a um lugar chamado Circus Maximus. E eram lançados onde havia um estádio enorme com pessoas, e lançavam as pessoas lá, soltavam ursos, soltavam leões, e as pessoas eram dilaceradas, despedaçadas na frente de todos. Os inimigos acontecia isso. E Paulo usa essa figura para evocar na nossa mente, olha que imagem poderosa, mas graças a Deus, independente se eu fico em Troade ou se eu vou para Corinto, porque o Senhor Jesus é meu general e Ele me conduz em triunfo, eu estou indo atrás dEle. E por onde eu passo, a fragrância do seu conhecimento se espalha pelo ar. Ele está usando a figura que acontecia com um triunfo romano. O cheiro subia no ar. Mas quando esse cheiro subia no ar, Paulo conclui agora. Olha o versículo 15. Porque nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para com estes, esse estes aí é para os que se perdem, tá? Para os que se perdem, esse perfume é cheiro de morte. Para os que se salvam, é aroma de vida. Olha o que Paulo está trazendo na mente do leitor. Volta para aquela... eu tinha aqui a imagem, eu estou falando. Desculpa. A gente vai falando. O imperador ficava sentado aqui tinha uma avenida enorme. Lucas, apaga para mim, por favor, só essa lâmpada aí um pouquinho, por gentileza. Isso. Aqui sentava-se o imperador, e aqui na frente, gente, aqui está a multidão dos 2 lados, e o exército romano vinha passando aqui, diante do imperador, e vai andando. Olha a carruagem que o homem chegava, o general. Ele está recebendo a homenagem chamada triunfo. E ele vinha, gente,
Era uma coisa gloriosa. Olha o anjo que é colocado acima dele de ouro, mostrando, olha, esse homem aqui é praticamente divino. O que ele conseguiu, outros não conseguiam. E aí, gente, vai carruagem, as pessoas vão homenageando. O exército vinha atrás dele. E depois vinham as pessoas aqui, o rei acorrentado e os inimigos todos acorrentados. Eles iam morrer. Mas olha que Paulo, obrigado Lucas, pode acender. Paulo diz o seguinte, que enquanto eles entravam pela cidade, subia um perfume no ar. Os inimigos sentiam aquele cheiro de perfume gostoso, de rosas e de incenso. E sabe o que o cheiro do perfume dizia para eles? Está próximo o lugar do seu sacrifício, você vai morrer. Está sentindo esse cheiro gostoso? Esse perfume gostoso significa que você vai morrer em breve. Os outros que vinham atrás, os que foram libertados, eles andavam atrás, sentiam o perfume. Sabe o que significava? Está sentindo o perfume? Esse é o cheiro de vida, porque você foi liberto. Olha, está vendo esse perfume? Aquele general fez isso por você. E Paulo vai assim e diz o seguinte, graças a Deus, se eu ficar em Corinto ou se eu ficar em Troade, o Senhor Jesus está me conduzindo por este mundo triunfante. Eu estou indo atrás dele como alguém que foi libertado por ele. E por onde eu andar, o perfume dele vai subir no ar. Mas esse perfume vai produzir reação nas pessoas. E é o que acontece com a sua vida. Quando você chega no seu trabalho, chega na sua casa, chega nos lugares onde você frequenta, você tem um cheiro. E quando você fala da sua fé, e quando você vive o cristianismo, o perfume de Cristo tem que exalar no ar. E quando esse perfume exala no ar, algumas pessoas torcem o nariz. Por quê? Porque para essas pessoas é cheiro de morte. Você é a prova viva de que essas pessoas vão ser condenadas ao inferno. Você é a prova viva de que eles vão ser executados em breve, de que existe um general poderoso à sua frente. Mas quando você se reúne com seus irmãos, o perfume de Cristo espalha entre nós, é cheiro de vida para os vivos. Mas o mesmo perfume para outras pessoas é morte. É por isso que muitas pessoas da sua casa te odeiam. É por isso que pessoas do seu ambiente de trabalho não gostam de você. Você fala, não sei porque essa pessoa não vai com a minha cara, não fiz nada. É o seu cheiro. Entendeu? Você cheira mal para alguns. E para outros você é cheiroso. Você fala, aquele irmão cheiroso. Tem uns fedidinhos de vez em quando, mas deixa para lá. Não dá para usar aqui hoje. Hoje vamos só falar do cheiroso. Quando você se reúne, Paulo diz, a fragrância de Cristo se espalha. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Uma das marcas de quem serve a Deus, de um ministro de Deus. Eu sou ministro e você também ministra a Deus. Você precisa anunciar. É você alguém que anuncia? É você alguém que tem proclamado a verdade por onde Deus te conduz, independente se é um lugar bonito ou ruim, se está tudo bem em saúde ou em alegria? A fragrância do conhecimento de Cristo está se espalhando onde você chega? As pessoas gostam do seu cheiro? Porque se o mundo te aplaude muito pelo seu perfume, algo está errado. Deus não conquistou você para o aplauso do mundo. Eu não estou dizendo que com isso você tem que irritar as pessoas do mundo. Eu estou dizendo que é natural as pessoas sentirem o seu cheiro e falar, é cheiro de morto. Onde você estava domingo? Na igreja. Nossa, que pessoa, que horrível, que vida morta. Mas Paulo diz, continue andando atrás desse general, que nos conduz em triunfo. Continue cheirando morte para os mortos e cheirando vida para os vivos. Tem a ver com conquistar a casa? Tem a ver com tomar posse do concurso? Desconhecimento total. Ignorância total. Mas eu disse para vocês que eu ia falar sobre 3 marcas do conhecimento de um ministro de Cristo. A primeira marca é preocupação. Uma preocupação cristalina com o povo de Deus. A segunda marca é um anúncio constante. Por onde quer que ande. Graças a Deus, no que ele fizer, eu vou anunciar. Não tenha medo. Uma última marca. Vem aí, é a autenticidade. O ministro de Deus é conhecido por autenticidade. O verso 16 eu não li, mas fala lá, eu li sim, né? Para com estes, cheiro de morte, para com os outros, cheiro de vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem é que pode com isso? Paulo vai dizer. Porque nós não estamos como tantos outros. Preste atenção, a primeira coisa que aparece nesse versículo é o seguinte. Paulo diz o seguinte, existem muitos ministros, e não são poucos não, são muitos.
Quando eu conversava com a minha esposa sobre esse texto, ela perguntou assim, naquela época já tinha assim? Paulo diz o quê? Eu não sou como muitos outros. Já tinha um monte, gente. Não sei se tinha chapelão ou não naquela época, mas já estava espalhado aí. O pessoal estava fazendo estrago. E Paulo diz, eu, Tito, Timóteo, nós não somos como a maioria dos ministros. Eu fico triste dele falar isso. Ele podia falar assim, existe uma minoria se corrompeu. Ele fala, a maioria está pregando mentira. Mas nós não somos como eles. Olha o que Paulo usa agora. Nós não somos como os outros, mercadejando a palavra de Deus. Alguém tem outra palavra para mercadejando? Negociando, visando lucro. Todas essas palavras aqui, elas têm o Espírito Santo move o autor a escrever, nós perdemos, porque nós não temos um conhecimento do grego. E nem precisamos, esse é um papel do pastor ensinar, então você não precisa estudar grego, eu vou explicar para você o sentido da palavra. O que ele está falando, mercadejando, visando lucro, o senhor falou negociando. A palavra usada aqui é uma palavra de negócio. Quando as pessoas queriam ter lucro, elas tinham vinho bom para vender. Sabe o que elas faziam com vinho bom? Elas misturavam no vinho bom, vinho ruim. Para aumentar o quê? O volume. E com isso vende. Então ela não está vendendo vinho estragado. Ela pegava vinho bom. Então vamos ver lá, 50% é bom. Segura o vinho, fica mais fácil. Quanto custa um litro de gasolina aqui em Bragança? R$3,40, mas a Pódio, a Prêmio, sei lá, R$4. Suponha que eu digo para você o seguinte, meus irmãos, vou pôr no boletim domingo que vem. Meus irmãos, o posto daqui de Bragança, posto tal, está vendendo gasolina Prêmio a R$1,50. Fala assim, R$1,50 o quê, pastor? O litro. O que você pensa? A primeira coisa que vem na sua mente, que homem bondoso, que homem de Deus, olha, Deus existe, a bondade dele na nossa vida, é assim? Não, o Nivaldo está usando um eufemismo, uma forma branda de dizer, a gasolina foi batizada. Aliás, não dá para dizer que a gasolina é batizada, porque para ser batizada você tem que ter bastante gasolina e pouca água. Tem muita água e pouca gasolina, então eu não sei como dizer. A água foi batizada, tem que algum processo aí diferente. Mas eu vou dizer para você o seguinte, Paulo diz assim, que nós não somos como os demais ministros, que estão pegando vinho bom e colocando vinho ruim para ter lucro. Nós não somos negociantes da mensagem, que estão recebendo dinheiro para aguar o evangelho. E meus irmãos, nos dias de hoje é o que mais tem. O que as pessoas estão aguando o evangelho, por quê? Porque o evangelho puro é duro, é firme, é forte, derruba, tonteia as pessoas. O evangelho, ele confronta o erro, ele é firme na colocação. Ele diz que se é pecado tem que parar, mude. Ele diz para a esposa, seja submissa, marido, lidere, filhos, sejam obedientes. Ele diz não ao adultério, adultério de fato, adultério mental. Ele diz como você lida com o seu dinheiro. Ele diz como você lida com os seus olhos. Ele diz como você lida com a sua língua. Agora, esse é um evangelho que não enche a igreja, é um evangelho que esvazia. Agora, nós podemos aguar um pouco o evangelho, como Paulo está dizendo aqui para não fazer, e vamos tornar o evangelho mais atrativo. O que vocês acham se nós fizermos um culto aqui, de repente colocar a luz mais ambiente? Colocarmos algumas poltronas mais confortáveis, não há nada contra a poltrona, mas colocar umas poltronas mais confortáveis. Quando você estiver assistindo o culto, passar uma pipoquinha. A gente passa no final, mas durante o culto. Dá para os irmãos a oportunidade de escolher a música durante o culto. A gente colocar algum tipo de aparelho que você fala, pastor, hoje nós queremos cantar essa, aquela. Eu gosto dessa, essa daqui, aquela. E muitas pessoas estão vendendo o evangelho para tirar dinheiro das pessoas. E as pessoas estão atrás desse evangelho barato. E elas estão bebendo esse evangelho. E Paulo diz, nós não fazemos isso. A marca do ministro de Cristo é que ele não água o evangelho. Mesmo que ele se torne intragável para algumas pessoas, mesmo que você seja repreendido por pregar esse evangelho. Paulo diz, quer ser um servo de Deus, estando no púlpito ou vivendo no dia a dia, como uma ovelha do rebanho de Deus, não águe o evangelho. Não coloque nada para diminuir o poder dele. Ah, pastor, mas não vou gostar de mim, pode ser que eu perca o emprego. Perca. Ah, pastor, se eu fizer isso, minha família não vai gostar. Não goste. Porque ninguém pode amar mais o seu pai, a sua mãe,
o seu emprego e ser digno do reino dos céus. Marcas de um ministro de Deus. É um ministro autêntico. Paulo diz o seguinte, antes, ele termina o texto dizendo, antes é em Cristo que falamos na presença de Deus com sinceridade, da parte do próprio Deus. Paulo diz o seguinte, o que eu falo para vocês, eu faço na presença de Deus. Eu não tenho medo da igreja, se a igreja vai me amar ou não, e a igreja não gostava dele, pouco me importa a igreja de Corinto. Eu não estou vendendo evangelho. O evangelho verdadeiro não é uma banca de feira onde você vai e escolhe o que você quer. As pessoas estão procurando igreja hoje self-service. É assim. As pessoas vão para a igreja dizendo assim, você gostou daquela igreja? Gostei. Por quê? Me senti bem. Sentiu bem? Você está procurando igreja para se sentir bem? Estou. Você não vai naquela igreja porque, aquela igreja tem pouca música. Aquela igreja tem isso, aquilo. E não vai para o cerne. O que transforma vidas não é o que nós cantamos, não é o lugar onde você senta, não são as pessoas que vêm aqui. O que transforma a vida é a ministração da palavra na sua vida, se aplicada a ela. Por isso, se você quer ser um ministro de Deus, e o meu desafio é que você seja, assim como eu quero que você avalie a minha vida e veja isso, preocupe-se com seus irmãos. Enquanto você se preocupa, avalie se você não é causa de preocupação. Anuncie, graças a Deus, por onde você andar, espalhe a fragrância de Cristo. Ande atrás do Senhor para ser livre. Não ande atrás dele para morrer. Porque o que tem de gente andando atrás desse general e vai ser executado, esse dia vai chegar. Por fim, não venda o evangelho. Diga ele como ele é. Se gostarem ou não, pouco importa. O seu trabalho é fazer isso na presença de Deus, falando em sinceridade, porque é assim que Cristo quer que você viva. Vamos orar? Baixe sua cabeça um instante. Quando Deus olha para a sua vida, Ele que é conhecedor de todas as coisas, fica claro quem você é. Você não pode enganar o Senhor. Mas infelizmente você pode, eu posso, nós podemos nos enganar mutuamente. E podemos fazer isso fingindo preocupação. Podemos enganar uns aos outros fingindo o anúncio do Evangelho. Talvez você esteja aqui e você nunca disse de Jesus para ninguém. Você nunca anunciou o Evangelho a outra pessoa. Talvez você esteja aqui quando você apresenta o Evangelho, você procura tornar esse Evangelho mais doce. Você procura mexer na essência do Evangelho para que ele não seja tão forte. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para lembrar você que quando você se torna causa de preocupação, você impede o avanço missionário da igreja. Que quando você anda por esse mundo, não exalando o perfume de Cristo, talvez você cheire morte para os mortos. E Deus trouxe você aqui para lembrar você que você precisa ser autêntico. Pregue a verdade, pague o preço, custe o que custar. E assim o mundo vai reconhecer as marcas de um ministro de Deus, de um servo, irmão ou irmã que serve a Deus. Essas marcas têm que ser vistas na sua vida. Senhor, nosso desejo sincero, ao sermos confrontados pela Tua palavra, nós possamos nos despertar. Graças a Deus, o Senhor abre portas, e mesmo quando nós não aproveitamos as portas que o Senhor abre, o Senhor está nos conduzindo sempre em triunfo. O triunfo é seu, não é nosso. E nós vamos marchando enquanto o mundo olha para este general poderoso. Nós queremos exalar o perfume de Cristo. Para alguns vamos cheirar morte. Que seja. Para outros vamos cheirar vida. Glória seja ao Teu nome. Nos ajuda, Senhor, não sermos indiferentes. Queremos, no Teu serviço, encontrar a felicidade, gozo, paz, alegria, porque vale a pena servir a Ti.
Enche o nosso coração da certeza de que a melhor coisa que podemos fazer nesse mundo é andarmos atrás desse general triunfante. Ajuda-nos assim a fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém.